Você já percebeu que existem pessoas que dormiram ontem, mas não acordaram hoje? E mesmo assim, você está aqui, respirando, ouvindo esta oração, com mais uma oportunidade entregue pelas mãos de Deus. Isso não é sorte, isso é misericórdia. E antes que este dia comece de verdade, eu quero te dizer algo profético. Deus ainda está cuidando de você, mesmo nas batalhas silenciosas que ninguém vê. Então, não saia dessa oração, porque nos próximos minutos, algo vai tocar profundamente a sua alma. Feche os olhos por um instante. Respire fundo e diga com fé: Senhor, obrigado por mais um dia. Existem pessoas que começam o dia reclamando, outras começam correndo, outras começam desesperadas. Mas os filhos de Deus começam o dia agradecendo, porque quem aprende a agradecer, mesmo em silêncio, atrai a presença de Deus para dentro da própria vida. A Bíblia diz no Salmo 34: Irei bendizer o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Em todo o tempo, não apenas nos dias bons, não apenas quando tudo dá certo, não apenas quando existem milagres visíveis, mas em todo o tempo. E talvez hoje você tenha acordado cansado. Talvez existam preocupações apertando seu coração. Talvez você esteja lutando em silêncio contra a ansiedade, contra o medo, contra pensamentos ruins. Mas mesmo assim, Deus te acordou hoje. E se Deus permitiu que você abrisse os olhos nesta manhã, é porque ainda existe propósito para a sua vida. Você não está aqui por acaso. Essa oração é uma resposta de Deus para alguém que estava precisando de força, precisando de esperança, precisando sentir novamente a presença do Senhor. Então já escreve nos comentários: obrigado, Deus, por mais um dia. E se esta oração já está falando com você, se inscreva agora no canal, porque aqui nós oramos uns pelos outros diariamente. E faça parte do nosso caderno de oração. Escreva também o seu nome e o seu pedido nos comentários. Nós estaremos orando por você. A gratidão tem um poder que muita gente ainda não entendeu. Uma pessoa grata consegue enxergar milagres, onde outras pessoas só enxergam problemas. Enquanto muitos reclamam por não terem mais, outros agradecem pelo simples fato de ainda estarem vivos. E sabe o que é mais forte nisso tudo? Quanto mais agradecemos a Deus, mais percebemos o quanto Ele já fez por nós. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, nos dias fáceis, nos dias difíceis, nos dias de lágrimas, nos dias de espera, porque até nos momentos em que você acha que Deus está em silêncio, Ele continua trabalhando por você. Existe proteção de Deus em coisas que você nem percebeu, livramentos invisíveis, perigos que não chegaram até você, noites em que Deus segurou sua alma enquanto você dormia. E talvez você tenha esquecido disso. Mas hoje, o Senhor te trouxe aqui para lembrar. Você continua de pé, porque a graça dele te sustentou. O Salmo 100 declara: Entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Antes de pedir, agradeça. Antes de reclamar, adore. Antes de se desesperar, confie. Porque um coração grato abre espaço para a paz de Deus entrar. E nesta manhã, antes de qualquer coisa, nós vamos agradecer. Mesmo sem entender tudo, mesmo esperando respostas, mesmo passando por lutas, nós vamos agradecer, porque Deus continua sendo bom. E daqui a pouco, nós vamos entrar em uma oração poderosa de gratidão. Uma oração que vai renovar sua força, acalmar sua mente e trazer paz para o seu coração. Mas antes, compartilhe esta oração com alguém que precisa começar o dia sentindo a presença de Deus. Você pode ser instrumento de cura na vida de alguém hoje. E nunca se esqueça, um coração agradecido
jamais fica vazio da presença de Deus. Muitas pessoas conseguem agradecer quando tudo está dando certo, quando existe dinheiro, quando existem respostas, quando existem vitórias visíveis. Mas a verdadeira fé aparece quando, mesmo em meio à luta, você ainda consegue dizer: Senhor, eu confio em Ti. Isso é poderoso, porque qualquer pessoa consegue louvar na abundância, mas poucos conseguem adorar no deserto. E talvez esse tenha sido exatamente o seu problema nos últimos dias. Você orou, esperou, chorou e parecia que nada acontecia. Talvez existam batalhas dentro da sua mente que ninguém conhece. Talvez você esteja cansado emocionalmente. Talvez esteja tentando ser forte o tempo inteiro. Talvez esteja carregando dores silenciosas. Mas ouça isso agora. Mesmo nos dias em que você pensa que Deus está distante, Ele continua perto. Mesmo quando você não sente, Ele continua trabalhando. Mesmo quando o céu parece silencioso, Deus ainda está escrevendo a sua história. E sabe por que a gratidão é tão importante? Porque ela muda primeiro quem agradece. A gratidão cura o coração. A gratidão acalma a alma. A gratidão fortalece a fé. Quando você começa a agradecer, você para de focar apenas naquilo que está faltando e começa a perceber tudo aquilo que Deus já fez. Você começa a lembrar dos livramentos, das portas abertas, das vezes em que Deus te sustentou quando ninguém mais conseguiu. E de repente, a esperança volta. O inimigo quer que você pense que Deus te abandonou, mas a gratidão destrói essa mentira, porque quando você olha para trás, você percebe: Deus nunca te deixou sozinho. Houve dias em que você pensou que não conseguiria continuar, e mesmo assim, você venceu. Houve noites em que a dor parecia insuportável, mas Deus te sustentou em silêncio. Você talvez não percebeu, mas o Senhor esteve segurando suas mãos o tempo inteiro. A Bíblia diz no Salmo 136: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O amor de Deus não muda conforme o seu dia, não muda conforme o seu humor, não muda conforme os seus erros. O amor dele permanece. E existe algo muito forte nisso. Quando começamos a agradecer, até a nossa visão muda. Aquilo que parecia impossível começa a parecer pequeno diante do poder de Deus. Aquilo que parecia o fim começa a se transformar em testemunho, porque a gratidão reacende a esperança. Talvez você tenha acordado hoje sem forças, sem ânimo, sem motivação, mas esta oração está trazendo vida novamente para dentro da sua alma. Deus está visitando corações agora. Tem pessoas ouvindo esta oração com lágrimas nos olhos, porque estavam precisando exatamente dessa palavra. E eu quero te dizer algo. Você não chegou até aqui por coincidência. O Senhor marcou este encontro com você. Ele conhece as suas dores escondidas, conhece os seus medos, conhece as orações que você nunca contou para ninguém. E mesmo assim, Ele continua te amando. Então não permita que a tristeza roube sua gratidão, porque ainda existe milagre vindo pela frente. Ainda existe resposta chegando. Ainda existe cura emocional acontecendo. Ainda existe um novo começo sendo preparado por Deus. Acordar hoje já foi um milagre. Respirar já foi um milagre. Ter mais uma oportunidade já foi um milagre. Nem todo milagre faz barulho. Alguns milagres são silenciosos. E talvez você esteja tão focado naquilo que ainda não aconteceu, que esqueceu de agradecer pelo que Deus já fez. Hoje, nós vamos mudar isso. Hoje, nós vamos abrir o coração diante do Senhor. Então escreva nos comentários: Senhor, eu escolho agradecer. E se você conhece alguém que está desanimado, compartilhe esta oração agora. Porque Deus pode usar este vídeo para levantar uma vida hoje. Daqui a pouco nós vamos entrar em uma oração profunda e fervorosa. E eu creio que Deus vai tocar poderosamente o seu coração nesta manhã.
Existe algo espiritual que acontece quando uma pessoa decide agradecer a Deus antes mesmo do milagre acontecer. Isso é fé. É olhar para o céu em meio ao caos e ainda acreditar que Deus continua no controle. E talvez hoje exista uma guerra acontecendo dentro de você. Por fora, você tenta sorrir, mas por dentro existe cansaço, existe medo, existe uma pressão emocional que ninguém imagina. Mas Deus conhece tudo. Ele conhece as lágrimas que você esconde, conhece as noites em que você tentou dormir, mas a mente não parava. Conhece o peso que você vem carregando em silêncio. E mesmo assim, o Senhor continua dizendo: filho, filha, continue confiando em mim. A Bíblia mostra algo poderoso em João 6. Antes da multiplicação dos pães, Jesus primeiro agradeceu. Preste atenção nisso. O milagre ainda não tinha acontecido, mas Jesus agradeceu mesmo assim. E depois da gratidão, veio a multiplicação. Isso significa que pessoas ingratas focam na falta, mas pessoas cheias de fé agradecem pelo pouco, sabendo que Deus pode transformar pouco em abundância. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu tenho tão pouco. Pouca força, pouca esperança, pouco ânimo, poucos recursos. Mas nas mãos de Deus, o pouco se torna muito. Uma pequena fé pode mover montanhas. Uma oração sincera pode mudar destinos. Um coração quebrantado pode atrair a presença do Espírito Santo. E é por isso que o inimigo tenta tanto roubar sua gratidão. Porque ele sabe, quando você agradece, sua fé revive. Quando você agradece, a esperança renasce. Quando você agradece, você se lembra de que Deus continua sendo Pai. Talvez existam pessoas ouvindo esta oração agora que já estavam desistindo dos sonhos, desistindo de lutar, desistindo emocionalmente. Mas eu creio que Deus está renovando forças agora. Existe alguém sendo visitado pela paz de Deus neste exato momento. O Espírito Santo está entrando em ambientes carregados, trazendo alívio, trazendo calma, trazendo descanso para corações aflitos. E enquanto você ouve esta oração, o Senhor está trabalhando em áreas da sua vida que você nem consegue enxergar. Deus trabalha no invisível. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você espera, Ele trabalha. E talvez a resposta que você tanto espera já esteja sendo preparada pelo céu. Por isso, não murmure, não desista, não permita que o desânimo apague sua fé. Troque a reclamação por gratidão. Troque o medo por confiança. Troque a ansiedade pela certeza de que Deus nunca perdeu o controle da sua vida. O Salmo 118 diz: este é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Talvez você não saiba como será o restante deste dia, mas uma coisa você pode ter certeza: Deus já está na frente. Ele já conhece cada detalhe, cada encontro, cada batalha, cada livramento. E se Ele permitiu que você chegasse até aqui, é porque existe propósito no seu amanhã. Então levante sua fé agora, mesmo cansado, agradeça, mesmo chorando, agradeça, mesmo sem respostas, agradeça, porque o céu se move quando um coração quebrantado decide confiar em Deus acima das circunstâncias. E eu sinto fortemente que esta manhã marcará um novo começo para muitas vidas. Pessoas que estavam emocionalmente destruídas vão voltar a ter esperança. Pessoas que estavam sem forças vão sentir Deus renovando a alma. Pessoas que estavam frias espiritualmente vão voltar a sentir fome da presença do Senhor. Então já deixe seu like neste vídeo, porque isso ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje. E se você deseja que oremos por você, escreva seu pedido nos comentários. Seu nome estará no nosso caderno de oração. Daqui a pouco,
Nós vamos entrar na oração mais profunda deste vídeo. Prepare seu coração, porque Deus vai falar com você. Pai amado, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença com um coração humilde, sincero e agradecido. Antes de pedir qualquer coisa, nós queremos dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado por mais um amanhecer. Obrigado porque mesmo em meio às guerras da vida, o Senhor continua sustentando os Teus filhos. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração com o coração cansado. Pessoas que choraram escondidas. Pessoas que perderam a força. Pessoas que estavam sorrindo por fora, mas destruídas por dentro. Mas nesta manhã, que a Tua presença invada cada lar agora, que toda angústia vá embora, que todo peso saia da mente, que toda tristeza profunda seja arrancada pelo poder do Teu nome. Senhor, acalma os corações aflitos, toca na mente de quem não consegue dormir em paz, toca na alma de quem está vivendo dias de ansiedade, toca naquela pessoa que acordou sem esperança, sem vontade de continuar. Mostra para ela que o Senhor ainda está no controle. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que reclamamos mais do que agradecemos. Perdoa-nos pelas vezes em que esquecemos dos Teus livramentos silenciosos. Porque enquanto nós chorávamos, o Senhor estava cuidando de tudo. Enquanto nós dormíamos, o Senhor permanecia acordado, guardando nossas vidas. Enquanto nós pensávamos que estávamos sozinhos, o céu inteiro continuava lutando por nós. E hoje, nós escolhemos confiar, mesmo sem entender, mesmo sem respostas, mesmo em meio às batalhas, nós escolhemos acreditar que dias melhores estão chegando. Senhor, renova as forças dessa pessoa que está ouvindo esta oração agora. Onde existe cansaço, coloca renovação. Onde existe medo, coloca coragem. Onde existe ansiedade, derrama paz. Onde existe tristeza, derrama alegria. Onde existe vazio, derrama a Tua presença. Pai, quebra agora todo espírito de desânimo, toda palavra negativa lançada contra esta vida, todo pensamento de derrota, todo peso espiritual. Nós repreendemos em nome de Jesus. Que esta manhã seja marcada por recomeços. Que portas sejam abertas, que milagres aconteçam, que respostas cheguem, que corações sejam curados e, acima de tudo, que nunca falte gratidão dentro de nós. Ensina-nos a Te agradecer nos dias bons e também nos dias difíceis. Ensina-nos a reconhecer os pequenos milagres escondidos na rotina. O milagre de respirar, o milagre de acordar, o milagre de continuar, o milagre de não desistir. Pai, nós entregamos este dia em Tuas mãos. Vai na frente dos Teus filhos, livra de acidentes, livra de notícias ruins, livra de pessoas maldosas, livra de todo mal escondido. Que haja paz dentro desta casa, que haja proteção sobre esta família, que haja luz onde existia escuridão e que hoje, antes mesmo do fim deste dia, existam testemunhos acontecendo. Nós declaramos: o medo não terá controle, a tristeza não vencerá, a ansiedade não dominará, porque o Senhor é maior que qualquer luta. E nós descansamos na certeza de que o céu está cuidando de tudo. Pai, obrigado porque o Senhor ouviu esta oração. Obrigado porque mesmo sem enxergar, nós sabemos que o Senhor já está trabalhando. E nós declaramos pela fé: este dia será abençoado, esta casa será abençoada, esta família será abençoada. Em nome de Jesus, amém. Se você recebeu esta oração no seu coração, escreva agora nos comentários: eu escolho viver com gratidão. E se você crê que Deus falou com você nesta manhã, se inscreva no canal e faça parte da nossa família de oração. Todos os dias nós estaremos aqui buscando a presença de Deus juntos. Não saia sem deixar seu pedido de oração. Seu nome estará no nosso caderno de oração.
e compartilhe esta oração com alguém que precisa começar o dia sentindo paz, força e esperança. Que Deus abençoe sua manhã, sua casa, sua família e tudo aquilo que colocar em suas mãos hoje. Fique na paz de Cristo.